Olá, gente. Aqui é o professor Mauro, da UFOPA. Vamos continuar o nosso curso de Fundações 2 com a nossa quarta aula, né? O nosso quarto assunto, do qual a gente vai falar um pouco sobre capacidade de carga das fundações profundas, né? Mais especificamente dos tipos de estacas que a gente já aprendeu aí, quais são, né? As suas aplicações, vantagens e desvantagens. Agora a gente vai aprender a calcular a capacidade de carga desses elementos, né? De fundação. Então, vamos lá. No projeto de fundações estaqueadas, geralmente a gente trabalha com um grupo de estacas, né, semelhante ao que está nessa imagem aqui, ó. Então, há várias estacas espaçadas uma determinada distância, né, uma em relação ao seu diâmetro, em relação ao lateral, dependendo do tipo de estaca. Se for uma estaca circular, se for uma estaca retangular ou quadrada, né, geralmente seção quadrada ou circular ou perfil metálico. Então, a gente vai aprender a calcular qual a capacidade de carga dessas estacas a partir da escolha de um diâmetro ou lado. Né? A gente vai determinar a escolha de um diâmetro ou lado a depender dos tipos de estaca, dos tipos disponíveis para fazer da fabricação ou do tipo que dá para executar, né? Contrado ou qualquer outro tipo de escavação. E também determinar qual é o comprimento que essa estaca tem ou deve ter para, junto com outras estacas, né, formar um grupo e suportar o carregamento oriundo de um pilar, de uma coluna, de uma edificação ou qualquer outra obra de arte. Beleza? Então, no projeto de fundações profunda, né, o engenheiro deve se preocupar não só com a segurança em relação à perda de capacidade de carga desses elementos, né, de fundação, mas também a avaliação dos recalques que podem ocorrer. Né? Então, a gente já aprendeu o que é recalque, né, aqui para termos de engenharia. Vai se tratar de um deslocamento, né, geralmente na vertical, e geralmente para baixo. Né? Em termos de engenharia, recalque pode ser tanto positivo quanto negativo, mas para a engenharia geotécnica, que nas fundações a gente sempre vai considerar o efeito de um recalque na vertical para baixo. No caso aqui, negativo, e geralmente a gente considera o sentido para baixo como positivo aqui para a gente. Então é comum vocês verem valores de recalque sendo positivos, mas a direção do vetor, né, ou do deslocamento, é sempre para baixo. Beleza? Semelhante ao que está acontecendo com a carga. Está sendo aplicada naquele elemento de fundação. Tratando de capacidade de carga, a primeira coisa é verificar quais são os esforços atuantes. Né? Aonde que a gente vai conseguir esses esforços? No projeto passado, de fundações rasas, eu passei uma planta de carga para vocês, no qual tinha os carregamentos, né? Que cada um dos pilares ia impor as fundações. E a partir desses carregamentos, a gente escolhia o tipo de fundação. No caso daquela parte mais periférica, né, fora da torre, por exemplo, tem um edifício, e esse edifício vai ter a torre, né, que vai ter múltiplos pavimentos, e uma região do entorno dessa torre que a gente vai chamar de periferia. Então, essa periferia, geralmente, o que é? Área de convivência, garagem, né? Essa é uma parte da edificação que tem poucos pavimentos. Então, geralmente, a gente usa ali fundações profundas, né? A depender do tipo de subsolo, maior parte dá para fazer isso. Agora, no caso das torres, né, dos edifícios altos, múltiplos pavimentos, os carregamentos são mais elevados e provavelmente a gente vai ter que conseguir capacidade de carga do subsolo em profundidades maiores, né? Então, se a gente vai precisar de profundidades maiores, a gente vai requerer o uso de fundações profundas, que vão poder ser as estacas de diferentes tipos ou os tubulões. Então, para a gente dimensionar qual vai ser o diâmetro da estaca ou o lado, se essa for uma seção quadrada, a gente precisa primeiro conhecer quais são os carregamentos. Então, nesses carregamentos, a gente vai ter três forças no sentidos ortogonais, né? Eixo X, Y e Z, sendo Z o eixo vertical, considerando aqui, momentos em torno dos eixos horizontais, no caso X e Y, e esse bloco, né, de fundações, ou então bloco sobre as estacas, tem que suportar. Beleza? Então, de primeiro, a gente vai aprender a dimensionar uma estaca isolada, depois saber quantas estacas são necessárias para suportar o carregamento de um pilar, depois dimensionar o bloco, que vai ser o elemento de transição entre as estacas e o pilar. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a determinar a capacidade de carga geotécnica de uma estaca isolada. Por que eu falo capacidade de carga geotécnica?
Porque existem duas capacidades de carga para elementos de fundação. Existe a parte que é direcionada da resistência do solo, né, o contato ali entre o entorno da estaca, né, que está em volta, o solo que está em volta, e a parte que está abaixo da estaca, a parte base. Isso é a capacidade geotécnica, a soma disso. E também existe a capacidade de carga estrutural, né, do material que é feito a estaca, no caso aí concreto, aço ou madeira. Qual vai ser a capacidade que a gente vai considerar para o nosso efeito de projeto? A menor delas. Delas qual? Da geotécnica ou da estrutural? Em geral, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, a capacidade que vai governar o projeto, por ser menor, é sempre a capacidade de carga oriunda do solo, a capacidade de carga geotécnica. Tudo bem? Então, são essas duas capacidades de carga que a gente vai avaliar. Então, tomem nota disso. Sabendo disso, existem dois métodos para o dimensionamento de fundações tipo profunda. Vão existir os métodos racionais ou teóricos e os métodos semi-empíricos. Qual é a diferença deles em relação a isso? Vai me perguntar. Está ligado com os parâmetros de utilização que a gente vai usar para determinar esse valor, né? Capacidade de carga vai ser um valor em kilonewton, newton, meganewton, unidade de força. Então, eu vou precisar determinar qual é a capacidade de carga daquele elemento. Nos métodos racionais ou teóricos, eu vou precisar utilizar parâmetro de resistência do solo, semelhante ao que a gente viu nos métodos teóricos das fundações rasas, né, ou diretas. Quais são esses parâmetros? Coesão, ângulo de atrito, né? Ângulo de atrito, peso específico. Então, nesse caso, a gente teria que ter essas informações para poder usar os métodos racionais, que são os mesmos que a gente aprendeu lá em fundações rasas. Só que vocês perceberam no semestre passado que para eu ter esses parâmetros, eu preciso fazer ensaios. E esses ensaios eu teria que fazer ao longo da profundidade, que seria colher uma amostra de metro em metro, por exemplo, e levar para o laboratório, determinar a coesão, se aquele solo é coesivo, determinar o ângulo de atrito, né, para cada uma dessas coisas, o peso específico que está ali, a sobrecarga que estava ali. A sobrecarga é simples de fazer, mas os outros três eu teria que fazer esse ensaio e isso vai ser muito dispendioso, né, no caso de fundações profundas, porque eu tenho que fazer em profundidade. Imagina uma estaca que tem, sei lá, 10 metros e eu tenho que fazer isso a cada metro, então a cada 2 metros. É difícil, né? Eu vou ter que fazer uma escavação só para colher essas amostras. Essa escavação não pode ser pequena, né? Tem que caber uma pessoa lá. A gente já aprendeu que escavações podem ser perigosas, né? Para quem desce ali, quando a gente viu a parte do tubulão. Então acaba que esses métodos racionais para fundações do tipo profundas, eles não são muito utilizados. Então, a gente vai ficar com outros, que são os métodos semi-empíricos, do quais eles se baseiam em ensaios de campo, né? Aqueles ensaios que a gente usa para fazer a investigação geotécnica, que no nosso caso é o CPT, SPT, VN-teste, né? Os dilatômetros, DMT, BMT, PMT. Existem vários, né? Que a gente já aprendeu no processo de investigação geotécnica. Então, métodos que usam esses ensaios de campo para determinar a capacidade de carga de um elemento de fundação, a gente vai chamar de métodos semi-empíricos. O que é empírico, né? A gente tem conhecimento aí ao longo da prática, né? Quando a gente fala assim, esse é conhecimento empírico, é que o cara adquiriu aquele conhecimento, porque ele fez algumas vezes aquele mesmo procedimento e viu que dava certo, mas não sabe qual é a base científica ou teórica que está ali por trás. Mas no nosso caso a gente sabe algumas coisas. Por quê? A gente faz prova de carga para medir qual é a resistência e tenta correlacionar essa resistência do solo com os parâmetros investigados no ensaio SPT ou CPTU, por exemplo. Então é por isso que eles chamam semi-empíricos. Eles são empíricos, mas tem um tom científico aí por trás dessas coisas. Tá bem? Então, esse será o método que a gente vai usar e vai aprender alguns tipos. Existem vários. A gente vai aprender dois ou três, que são mais utilizados no país. Mas aí eu vou citar outros que são utilizados aqui na nossa região mesmo. Beleza? Então, direto. Nos métodos estáticos, né? No caso que eu tenho uma carga aplicada no topo da estaca, né? Imagina aqui uma carga aplicada no topo da estaca.
que eu vou chamar de QT. Para nossas aulas, a gente vai chamar assim, ó, Q maiúsculo é carga. Tá? Carga é dado o quê? Quilonewton, meganewton, né? Giganewton. E outras unidades aí, Newton. Enquanto que o Qzinho vai ser tensão. Aí tensão já muda, né? KPa, MPa, GPa, né? Gigapascal. Pascal, tá? Nem na escala. Não pode fazer propaganda. Então, que nem aquele chocolate. Beleza? Então, eu vou ter uma carga que está sendo aplicada aqui no topo, que no caso que vai ser a solicitação. Solicitação. E o que vai resistir a essa solicitação vai ser uma carga devido ao atrito lateral, né? Que no caso é a soma dessas pequenas carguinhas, né? E uma carga da ponta. Então, qual é a nossa situação? Que a resistência seja menor, perdão. Vamos fazer aqui. Que a solicitação seja menor ou igual à resistência. O que vai ser a nossa solicitação? Carga do pilar, né? O QT ali. E a nossa resistência vai ser o Q do atrito lateral, né? Que é L aqui, mais o Q da ponta ou da base. Então, essa é a nossa resistência. De onde que vem isso? Do solo. Beleza? Então, o nosso elemento de fundação tem que atingir essa premissa. Só que a gente sabe que os elementos de concreto armado, né, são elementos que têm peso considerável. Então, para levar em conta isso, eu tenho que levar em conta tanto a carga que é aplicada pelo pilar, quanto o peso do elemento de fundação. No caso aqui da estaca, que aqui tem um W, assim, não sei se dá para ver, mas tem um W. Então, nesse caso, a solicitação passa a ter o peso. Então, é por isso que a gente vai chegar nessa equação aqui. Ó. E no caso, eu tenho a carga solicitante, né? Ou então a carga total que está ali, mais o peso próprio, que eu chamei de W, tem que ser menor ou igual, que no caso que está igualando, né, para efeito de projeto, a resistência de ponta, que é o QP ou base, mais a resistência lateral, que é o QL. Beleza? No qual aqui tem a capacidade total de carga da estaca, R, W, peso próprio da estaca, QP, capacidade de carga da ponta ou da base, né? Depende de como você quiser falar. O QL, capacidade de carga do fuste, que seria a lateral, né? Já aprendeu o que é fuste? Aí, no caso, a lateral toda aí da estaca. O atrito e a adesão lateral com o solo. Então, o que a gente vai precisar saber, gente? O que a gente vai aprender aqui? Essas duas situações, a solicitação e o peso próprio da estaca, são coisas que a gente vai conhecer. Então, vai conhecer peso próprio e a solicitação. O que a gente não vai conhecer? Que vai ter que determinar o QL e o QP. Tá bom? Então, é isso que a gente vai aprender aqui na aula de hoje. Veja bem, os métodos teóricos e experimentais e os ensaios de laboratório são imprescindíveis para estabelecer a influência, né, de todos os parâmetros envolvidos nos cálculos de capacidade de carga. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando daqueles métodos que eu preciso de valores de coesão, de ângulo de atrito, né? Só que eu não tenho. Só que na prática, né, os métodos teóricos na engenharia de fundação são extremamente restritos para fundações profundas em geral, né? Então, a gente vai acabar usando os métodos semi-empíricos. Então, nessa aula, a gente vai se atentar somente aos métodos semi-empíricos, uma vez que a gente já aprendeu isso aqui no semestre passado, e é do mesmo jeitinho. Beleza? Então, quais são os métodos semi-empíricos? Essas correlações que envolvem, né, dados de resistência à penetração. Quais são os dados de resistência à penetração? SPT, CPTU, né? Então, são esses dados aqui, que são feitos em campo. A gente vai associar isso com a carga de ruptura. Como é que eu tenho esses limites de ruptura? Com provas de carga. Lembra da prova de carga lá, estática, dinâmica, que a gente faz numa fundação? Pode ser placa, pode ser estaca. Então, é como se eu estivesse medindo. Cadê a caneta? Medir a capacidade de carga do solo. Essa capacidade de carga vai ser produto de prova de carga. Então, eu vou fazer essas provas de carga, vou colher resultados
e vou tentar estabelecer uma relação indireta ou direta com os ensaios de penetração, que vai no caso que pode ser o CPTU ou o SPT, que vai ser o que a gente vai mais utilizar. Beleza? Os métodos são utilizados, já falei que vai usar o SPT e o CPTU, né? Já sabe disso. Como é que funciona isso? A gente sabe que o SPT é um ensaio que a gente colhe material, né, e mede a resistência à penetração de um amostrador padrão a cada metro, né, nos 45 centímetros final. Enquanto que o ensaio de penetração de cônia é uma ponta cônica, né, que vai sendo penetrado quase que continuamente numa velocidade controlada. A gente já aprendeu também isso aí no site de investigação. Qualquer coisa, volta lá um pouquinho. Né? Quais são os métodos que a gente vai utilizar? Vai ser um método aí que é bem famoso aí no país, que é o método de Aoki-Veloso. O Aoki é vivo, dá palestras, é um senhor meio oriental, lá da USP, acho que é da USP São Carlos. Acho que ele já aposentou, mas ele viaja aí o Brasil bastante falando sobre fundações. Então, é comum que vocês vão encontrar ele. Então, a gente estabeleceu um método que a gente relaciona os valores de capacidade de carga com os ensaios de penetração. E para esses ensaios, né, para esses métodos de capacidade de carga, ele estabeleceu dois fatores que a gente vai chamar F1 e F2, que vão variar de acordo com o tipo de estaca que a gente vai trabalhar, se é uma estaca pré-moldada de concreto, se é de madeira, se é uma estaca escavada de concreto, né, com argamassa ou concreto armado. Então, esses valores de F1 e F2 vão variar de acordo com o tipo de estaca. Então, estabeleceu uma equação que envolve valores de SPT ou CPTU, vai depender da investigação geotécnica que você tiver, para a gente determinar a capacidade de carga de uma estaca isolada, né? Quando eu falo estaca isolada, é uma única estaca imersa numa massa de solo que tem características conhecidas através dos ensaios de investigação geotécnica. Então, veja bem, lembra que eu falei que o Qzinho seriam tensões? Então, ó, QB e QL, aqui eu vou ter tensão resistente da base ou da ponta, certo? Pode ser QP também. E aqui, tensão resistente lateral, no qual eu envolvo esse QC aqui, ó, que é uma resistência conseguida com ensaio de CPT ou CPTU, dividido pelos fatores F1 e F2 que eu expliquei anteriormente. Isso para o caso de SPT, CPTU. No caso do SPT, são as mesmas grandezas, né, os mesmos valores que a gente vai encontrar aqui, tensão resistente da base, só que agora envolve um fator K e um fator alfa, né, no qual eu utilizo os valores de NSPT que eu preciso. Então, veja bem, para o cálculo do QP, o que é o QP? É o mesmo que o QB. O valor do N, no caso esse N aqui, ó, é o NSPT, será o encontrado na cota de apoio da estaca. O que é isso, gente? Então, imagina que eu tenho uma estaca, essa estaca tem 10 metros, né? Vou chutar aqui, fazer aqui vários valores de SPT, ver quantos dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria o NSPT, que está bem aqui, ó, a 8 metros. Então, N seria o N da cota 8 metros. Então, seria o NSPT, para o caso do método de Aoki-Veloso. Enquanto que para o atrito lateral, o valor de N corresponde à camada de espessura ΔL. O que seria isso aqui, gente? É como se eu dividisse a estaca em vários pequenos comprimentos, que a gente vai chamar de ΔL, que para o caso do ensaio de SPT pode ser 1 metro. E cada metro tem um valor de SPT, não tem? Então, digamos que aqui seria 6, aqui, sei lá, 8, 5, 6 de novo, 4, 4. Oh, God. Tá rebelde esse negócio aqui. Pronto. 4 e 3. Então, os valores de NSPT para o atrito lateral,
eu teria que fazer uma camada por vez, né? E depois somá-las. Então, esse ΔL nada mais é do que o comprimento de 1 metro para o caso de SPT. No caso, eu pegaria o valor de SPT de cada um desses metros e multiplicaria pelo alfa e pelo K. Esse alfa e K eles dependem do tipo de solo. Se eu estou trabalhando com uma areia, com uma argila, um silt arenoso. Então, a gente vai colher de acordo com o tipo de solo. Onde é que eu vou identificar esse tipo de solo? Na sondagem. Na sondagem SPT não vem escrito o tipo de solo? Que é uma areia rija. Aliás, areia rija não tem. Uma areia compacta, então uma argila rija. Beleza? Tudo é uma areia ou uma argila. Então, você vai ter um valor de alfa e um valor de K para esse tipo de areia ou argila. Existem as misturas de solo também. Uma argila siltosa, uma areia argilosa, uma areia silto-arenosa, silto-argilosa, no caso. Então, tem esses valores aqui. Então, a gente vai estabelecer esses valores para cada uma das coisas. No caso do K, do B, é o K correspondente ao NSPT da base. Se aqui for uma areia, você usa o K da areia. Se for um silt, você usa o K do silt. E assim vai fazendo. Nesse caso, para o método de Aoki-Veloso, né? O método de Aoki-Veloso, está aqui os tipos de solo. Está aqui os tipos de solo, né? Que a gente vai considerar. E tem o valor de K e o valor de alfa. Não esquece que esse alfa aqui está em porcentagem, então tem que dividir para 100. Então, vou ter cada um de acordo com o tipo de solo. E o F1 e o F2 vão variar de acordo com o tipo de estaca. Eu tenho uma estaca Frank, metálica, pré-moldada de concreto, estaca escavada, né? Tem alguns tipos daqueles que a gente aprendeu. Ou se eu vou ter uma estaca do tipo raiz, hélice ou ômega, que no qual o F1 e o F2 são iguais para essas três. Vale 2, o F1, e o F2 vale 4. Esse método, quando ele foi desenvolvido, né, os NSPTs máximos das provas de carga que tinha era 40. Então, esse método é limitado ao NSPT 40. Então, digamos que você tem uma sondagem que o valor do NSPT é maior que 40. Você adota 40. Beleza? Então, é o limite aí que a gente vai considerar. Isso para o método de Aoki-Veloso. Método de Aoki-Veloso de 1975. Né? Existe uma situação que eu tenho, né, um tipo de estaca, que a base é alargada. Já tem essa situação, a gente já aprendeu isso aí, que a base é alargada. Quando isso acontecer, a nossa capacidade de carga na ponta ou da ruptura vai ser esse K, esse QPS e esse QPI. O que é essa situação, gente? O que vai ter o QPI? Vai ser a região de 3,5B para baixo, que é onde esse B vai ser a largura, que é então o diâmetro desse bulbo, no caso de estacas com base alargada. Tá? Geralmente, isso a gente vai usar para alguns tipos de estaques específicos. Do contrário, a gente não precisa utilizar isso. Basta utilizar o que a gente já explicou anteriormente. E nesse caso, eu vou considerar aqui, só explicando, considerar que a base da estaca vai ser tudo isso aqui, ó. Todos os NSPT que estão nessa região. Então, vou ter a cota de base da estaca, aí vou ter 7,5B para cima e 3,5B para baixo. Então, eu vou precisar dos valores de Q nessa direção, que vai ser um NSPT médio, dessa parte 7B, e aqui também NSPT médio, só que dessa parte 3,5B. E aí, como é que eu calculo esse QB? Esse QB, da mesma fórmula que a gente aprendeu aqui, essa fórmula aqui, ó. Só muda que o NSPT vai ser, que você vai usar aqui, vai ser o de 7B, para calcular o S, e o I com o de 3,5, mas é a mesma forma, tá bom? Caso a sua fundação tenha a base alargada. Do contrário, você usa isso aqui direto na base, para o método de Aoki. A área dessa ponta, né, porque a gente está trabalhando com tensão, então a gente sabe que tensão é força sobre área. Então, a gente vai ter a força que vai estar sendo aplicada aqui no topo, a gente vai ter a tensão que vai ser o QB ou QP, né? A gente vai precisar da área para saber a capacidade de carga. Então, por exemplo, a resistência de ponta nada mais é do que QB vezes AB, que é a área da base e tensão da base. Beleza? Então, no caso de base alargada, a gente vai utilizar o volume que foi utilizado aqui para fazer esse bulbo. Então, a gente vai ter π, 3/4 de volume de B, volume do bulbo, por P elevado a 2/3, caso precise fazer isso.
Nos outros casos, é só calcular a área da seção transversal. Se for um círculo, a área do círculo. Se for um quadrado, a área do quadrado. A gente vai ter também as dimensões do lado. Beleza? No caso aqui do Aoki Veloso, teve uma modificação proposta por Monteiro, 97, no qual ela leva em consideração os mesmos valores que o Aoki fez, né? Mesma situação, um K e um alfa, só que ele vai colocar mais valores F1 e F2 para outros tipos de estaca, certo? Então, estaca pré-moldada de concreto vai ter duas, né? Se ela é percussão ou cravada por prensagem, estaca escavada com lama, estaca raiz, Strauss e hélice contínua. Então, note que os valores já mudaram. Então, eu vou ter um novo método com uma modificação do Aoki Veloso sugerido por Monteiro, mas o procedimento de cálculo é o mesmo, certo? Só dando outra tabela aqui, outros valores. E o último método que a gente vai avaliar aqui seria um método de capacidade de carga proposto em 1978 por Deco e Quaresma. Ele leva em consideração os valores semelhantes de Aoki, mesmo procedimento. Então, eu vou ter um valor de NSPT para base e um NSPT médio para lateral. Calcular resistências laterais e de ponta e depois determinar a resistência total da estaca. O método Deco, além de considerar o SPT, ele também considera o SPT-T. O que é esse T aqui? É quando eu faço o SPT com torque. Então, caso eu precise transformar esse SPT com torque para o SPT, Deco sugere que seja calculado o torque, né? E divida por 1.2, eu vou ter um NSPT equivalente. Tá, beleza? Mas nossas sondagens, geralmente, a gente usa já o SPT sem o torque. Tranquilo? Então, provavelmente, a gente não vai ter que usar isso aqui e vai usar direto o NSPT. Só é uma observação aí que eu estou passando para vocês. Como é que a gente vai calcular? Qual é a fórmula? Do mesmo jeitão que a gente fez do Aoki Veloso. Vou ter uma resistência de ponta e uma resistência lateral. Só que aqui, nesse caso, a gente vai chamar de QP de ruptura, né? Todas aqueles QPs são de ruptura, então está o último. E no qual eu vou ter uma letra C aqui, uma constante C vezes o N. No caso, esse N é o NSPT também. Tá? O NSPT, o valor de N a ser usado corresponde à média de três valores de NSPT. A do nível da ponta da estaca, imediatamente abaixo e imediatamente acima. Então, o que é isso? Tem uma estaca. Aqui eu vou ter um comprimento, que eu não sei ainda. Aí eu tenho um NSPT da ponta, tenho um NSPT superior e um NSPT inferior. Então, o NSPT que eu vou usar aqui, ó, esse N médio, vai ser a média desses três valores. Então, do valor do NSPT correspondente à cota da base ou da ponta da estaca, o valor que está acima e o valor que está abaixo. Então, eu preciso de 3 metros aqui de NSPT nesse caso. E esse C aqui, ó, esse C vai variar com o tipo de solo, né? Vai variar com o tipo de solo, ó. Valores de C para método de Deco e Quaresma. Para estaca cravada. Se for em argila, silt argiloso, silt arenoso ou areia. Então, aqui está em tonelada da força e aqui em quilonewton por metro quadrado. Então, semelhante ao que a gente usava lá no Aoki, que era um K, e aqui para o Deco e Quaresma é um C que está descrito aqui nessa tabelinha. No caso, para tensão de ponta. Para o lateral, eu vou ter algo semelhante, que vai ser 10 vezes NSPT por 3 mais 1. Note que essas fórmulas são muito simples. Né? Note que essas fórmulas são muito simples. No qual, esse NSPT lateral aqui, ó, ele é limitado em... tem que ser maior igual a 15, né? Adota-se 15. No caso aqui, limitado para valores de 15, né? Esse PT não tem unidade. Então, para valores de 15, valores maiores que 15, eu adoto 15, semelhante que a gente fez lá para o Aoki Veloso, que no caso era 40. E os valores mínimos aqui eu vou ter que adotar no mínimo 3. Tem SPT menor que 3? Vou usar o método Deco? É aconselhável? Não, né? Então, mas se você tiver que usar, você adota 3. Ou adota 0, né? Caso você queira considerar, não considerar essa resistência e ser um pouco mais conservador. Beleza? Então, são considerados os valores de N ao longo do fuste, né? Então, ao longo do fuste. Então, por exemplo, tem a estaca. Aí já vai ter o NSPT da base, né? Tem 2 NSPTs aqui para cima. Esses aqui você não usa. Então, o NSPT que eu vou usar para o fuste vão ser todos os outros dessa região. Quantos NSPT tiver aqui? Vou fazer a média, e essa média é esse N aqui. Beleza? A média do NSPT ao longo do fuste. A estaca tem 10 metros,
Vou usar 9 metros para cima, ou 8, depende da situação aqui. Então, se esse aqui for o 9, tem que tirar o 8, né? E tal. Tem 10 metros, tem que tirar o 10 e o 9. Aí eu vou considerar os 8 metros para cima com o valor de NSPT para o cálculo dessa situação. No caso, eu vou ter 10 vezes isso daqui. No caso do método DQ, no método DQ, a gente vai ter algumas situações. No caso de fundações, a nossa situação é sempre que carga admissível vai ser o Q total, que a gente já sabe, dividido por 2. O fator de segurança aqui para fundações profundas é 2. A gente sabe que o QT total vai ser o QB mais o QL. Então, dividido por 2. Isso no caso geral, né? Do AO que entrava aqui. No caso do DQ, vai ter duas situações. A gente vai ter que verificar a tensão admissível por duas situações. Vou pegar a carga admissível de ponta, dividir para 4. Isso aqui é um fator de segurança que o DQ sugere. Mais o QL dividir por 1,3. Isso aqui vai dar um valor. Vou chamar aqui de QADM1. E fazer a mesma coisa, somar o QP e o QL e dividir por 2. Né? Aí eu vou ter um QADM2. Aí qual que eu uso, professor? O menor deles. O menor deles. Tá? A favor da segurança. Então sempre vou usar o menor deles. No caso do AOC, basta fazer direto, dividir por 2 do Monteiro também. No caso do DQ, tem que fazer essas duas verificações. Beleza? Isso é uma imposição do método aí que foi desenvolvido por ele. Algumas recomendações que a gente vai ter que adotar aqui pela NBR 6122 de 2019, que estabelece, né, os critérios para projeto e execução de fundações. Essa norma eu já passei no semestre passado para você, mas eu posso passar de novo. No item 8.2.1.2, que tem os métodos estáticos que a gente está trabalhando, a gente tem algumas situações. No caso de tubulões, a gente já ensinou que no caso de tubulões a gente não considera o atrito lateral, a gente vai considerar que o atrito lateral vai ser responsável por suportar o peso próprio do tubulão. Por isso que a gente não leva em conta lá. Né? Já expliquei isso para vocês. Mas caso seja um tubulão que tenha o fuste muito comprido, aí se você quiser, né, para diminuir o custo aí de projeto, né, garantir a segurança, é claro, você pode considerar o atrito lateral, só que tem algumas especificações. Então, em tubulões, quando o atrito lateral for considerado, deve ser desprezado um comprimento de fuste igual ao diâmetro da base imediatamente ao início do alargamento. O que está falando aqui, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então, imagina que eu tenho um tubulão. Né? Digamos que aqui tenha, sei lá, 3 metros. Então, eu tenho que tirar aqui, ó, 3 metros. Eu vou desconsiderar isso aqui e vou considerar só essa parte para atrito lateral. É isso que está dizendo aí. Bom, seria só essa parte. Então, desconsiderando o mesmo tamanho que a base. Igual a partir do alargamento. Começa a alargar aqui. Beleza? Isso caso para tubulões. No caso de projeto de estaca, gente, estacas escavadas em geral, a gente vai ter que levar em conta algumas situações, né? Caso eu faça uma escavação de uma estaca e não garanta que a base está apiloada, né? O que é apiloar? Compactada, eu vou ter que limitar algumas coisas, né? Por exemplo, então se eu não garantir isso, eu vou ter que considerar que a minha resistência de ponta, esse RP, tem que ser menor ou igual à resistência lateral. E a carga admissível vai ser a soma das duas dividido por 2, que é o fator de segurança. Então tem algumas situações aqui, então vamos ler isso aqui. Então, um projeto de estacas escavadas com estabilização das paredes auxiliado por fluido estabilizante, que já aprendeu lá, bem como estacas hélice contínua, deve sempre considerar a contribuição da resistência de ponta, fazer a menção explícita a esse critério. O executor deve, antes da execução, assegurar que são cumpridos os procedimentos executivos mínimos que estão especificados nesses dois anexos da norma, né, que fala sobre o processo executivo das estacas, tanto hélice quanto as escavadas. Vou te dar uma lida lá. O que vai interessar para a gente? De forma a obter o contato efetivo entre a ponta da estaca e o solo competente ou rocha. Né? O que é esse solo competente? Que é um solo que tem a capacidade de carga suficiente para suportar a solicitação imposta aí na estaca. Tá beleza? Ou rocha, né? Um dos dois. Nessas condições, a verificação do estado limite último, né? Estado limite último, passou disso aqui, a estrutura, o elemento estrutural vai à ruína, né? Já sabe disso.
a resistência de ponta terá como limite superior o valor da resistência do atrito lateral. Por que está falando isso? Em muitos casos, gente, a resistência de ponta é muito elevada. Então, geralmente, ela passa do atrito lateral. Então, se eu não garantir que a base tem um critério estabelecido como um solo competente ou rocha, ou que está compactado, eu tenho que limitar a resistência de ponta igual ao atrito lateral. Imagina que a resistência de ponta deu, sei lá, 1.000 quilonewtons. E a lateral está dando, sei lá, 200. Então, eu vou considerar que a resistência de ponta também é 200. É isso que está dizendo bem aqui. Antes, na norma, era isso aqui, era 80%. Já mudou um pouquinho. Então, para essa que teve uma atualização. Caso o contato efetivo entre o concreto e o solo firme ou rocha não possa ser assegurado, né? Não possa ser assegurado, a gente vai ter que considerar que a resistência de ponta é nula. E eu vou considerar como capacidade de carga para as estacas escavadas, essa daí que eu citei, somente a resistência lateral. Beleza? Então, mesma situação. Imagina que a resistência de ponta lá está dando 1.000, mas eu não garanto executivamente que eu vou ter o contato, né, efetivo entre o material, no caso concreto, o material estaca e o solo, que esse solo esteja firme. Se eu não garantir isso na execução, eu tenho que considerar que a resistência de ponta, né, ou da base é zero, ficando assim a carga admissível, só a resistência lateral. Isso é ruim, né? Porque quanto menor a resistência lateral, quanto menor a capacidade de carga da estaca, mais estacas eu vou ter que utilizar para suportar o carregamento de um único pilar. Então, os avanços e a forma como o executor tem que fazer, né, vai fazer o projeto ali, executar o projeto, também vai influenciar no nosso tipo de escolha de estaca. Beleza? Isso vale só para as estacas escavadas e hélice contínua. No caso específico de estacas escavadas com estabilização das paredes auxiliada por fluido estabilizante, está no anexo J, tu vai dar uma olhada lá depois. Recomendações de procedimentos executivos especiais, além dos mínimos, que são esses que a gente citou, para garantir o contato entre as estacas e o solo competente rocha, o executor deve assegurar a observância estrita desses procedimentos especiais, que estão descritos lá no anexo J. No qual aqui, a carga admissível vai ser o RL, né, que é a resistência lateral, mais resistência de ponta, dividido por 2, que é o fator de segurança. No qual o RP é o valor calculado da resistência de ponta, né? Aqui eu não vou ter que limitar. No caso de auxiliação, com estabilização de parede auxiliada por fluido. Dá uma olhada lá no anexo J. No caso de estacas com ponta embutida em rocha, por um comprimento superior ao diâmetro, o que é isso? Imagina que eu tenho um leito rochoso aqui, né? E a minha estaca tem, sei lá, diâmetro de 30. Esse diâmetro aqui, 30 centímetros. Então, eu tenho que embutir aqui, ó, no mínimo 30 centímetros. É isso que está falando aqui. Aí eu posso considerar a resistência de ponta também. Então, superior a um diâmetro. A carga de ponta e o atrito lateral nessa região são condicionados pela resistência do concreto e pela resistência do grau de fraturamento da rocha. Lembra quando eu falei da capacidade geotécnica e estrutural? Então, sempre eu vou adotar a mínima. Se aqui for rocha, eu vou usar a menor, se é a resistência ao fraturamento da rocha ou a resistência do concreto. Vai depender do material e de alguns testemunhos que a gente vai ter que colher dessa rocha, né, sondagem rotativa, e verificar quais são essas resistências. Beleza? Então essas são as recomendações que a NBR 6122 estabelece para os projetos de fundações, que a gente vai ter que passar a adotar quando a gente for desenvolver os projetos, as planilhas, levando em conta isso. Então eu recomendo que vocês leiam essa norma, né, em especial esses anexos que envolvem cada um tipo de estaca. A norma não é grande, né, a parte que é geral. Agora tem um anexo para cada tipo de estaca que você vai lendo de acordo com o que você for montando a sua planilha de dimensionamento. Beleza? Então é isso. Aqui está o meu contato, né? Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode me escrever aí por e-mail ou entrar em contato aí na minha rede social, que a gente tenta esclarecer suas dúvidas. Então, até mais.